Depois da invasão alemã à Polônia, em setembro de 1939, a Romênia declarou neutralidade. Mas de qualquer forma, isso era muito preocupante. Depois de sucessivas vitórias de Hitler no campo militar, acabaram convencendo o rei Carol II e o governo romeno a fazer uma aliança com Hitler. Simultaneamente, Horia Sima e seu grupo fascista chamado Guarda de Ferro continuava ganhando muita influência na Romênia. E em setembro de 1940, o rei indicou o general Ion Antonescu para o cargo de primeiro-ministro. Nos anos seguintes, Antonescu exerceu um poder ditatorial sobre toda a Romênia, inicialmente com o apoio da Guarda de Ferro, o partido nazista romeno. Então, Antonescu forjou uma forte aliança com a Alemanha, com a esperança de que com isso ele conseguiria recuperar os territórios da Bessarabia e uma parte da Bucovina, que foram ocupadas pela União Soviética em junho de 1940. Consequentemente, o exército romeno se juntou à Alemanha para um ataque direto à União Soviética em junho de 1941 e reconquistar esses territórios. Antonescu também iniciou seu programa de extermínio aos judeus. Foi estimado que mais ou menos 250 mil tenham morrido, cerca de 43% do total de judeus que viviam na Romênia antes da guerra. Em 1944, quando o Exército Vermelho de Stalin estava se aproximando das fronteiras da Romênia, o rei Michael I preparou um plano para derrubar Antonescu. O plano foi executado com a cooperação de várias oposições políticas. Com um golpe de sucesso em 13 de agosto de 1944, a Romênia se juntou aos aliados e, consequentemente, ao Exército Vermelho e declarou guerra ao Terceiro Reich. O exército romeno sozinho libertou a capital do poder nazista e empurrou-os para fora da Romênia com a ajuda do Exército Vermelho. Como consequência da escolha em entrar na zona de influência soviética, o Partido Comunista Romeno foi gradualmente tomando o poder. Fundado em 1921, o PCR inicialmente era muito pequeno. Foi fortemente perseguido na década de 1930 e no início dos anos 40. Os esforços comunistas cresceram até a tomada de poder completa em 1947, quando a Romênia oficialmente abandonou seu sistema monárquico e se tornou a República Popular da Romênia. Em 1945, os comunistas conseguiram o controle de toda a polícia que existia. Após uma reorganização do partido em 1948, foi criada a Diretoria Geral de Segurança Popular, conhecida em resumo como Securitate. Suas principais tarefas eram defender a conquista democrática e garantir a segurança da República Popular da Romênia contra a conspiração de inimigos internos e externos. Gheorghe Pintilie Era a cabeça dessa nova estrutura da polícia soviética, mas suas atividades estavam sob constantes supervisões de agentes da KGB em Moscou. Seu primeiro período, a Securitate consistia em 10 diretorias responsáveis por aspectos particulares da sociedade, todos eles ligados à espionagem e à administração política. A Securitate agora mandava no país. Entre 1949 e 1951, a destruição da sociedade estava quase completa. Intelectuais, diplomatas, padres, pastores, oficiais, magistrados, policiais, políticos, empresários e proprietários de grandes porções de terras estavam todos eles igualmente na cadeia. A maior parte dos camponeses foram mandados para os campos de trabalho forçados, os gulags. Os gulags eram prisões para opositores do regime comunista, onde alguns desses campos eram só de trabalhos forçados e outros eram simplesmente campos de extermínio. E de forma gradativa, os comunistas conseguiram rotular de forma coletiva e individual todos os opositores do regime de inimigos do povo. Restava agora aniquilar a única força social que restava, a juventude. E para alcançar esse objetivo,
foi inventado o experimento de Pteste, o maior programa de tortura sistemática com objetivos reeducativos que a União Soviética promoveu. Lá, foram usados os mais bárbaros métodos de tortura psicológica para transformar jovens opositores em cidadãos soviéticos. O objetivo era fazer eles se humilharem reciprocamente, abusar fisicamente uns dos outros e torturar mentalmente uns aos outros. As vítimas eram transformadas em carrasco ao longo do tempo. Os presos eram torturados por seus próprios amigos e companheiros de cela. O objetivo era alcançar a reeducação através da destruição física e psíquica, conseguir a transformação total dos jovens crentes em ateus e em futuros funcionários do regime. Na noite de Páscoa, por exemplo, os prisioneiros que se recusavam a fazer a total renúncia da fé cristã eram forçados a tomar uma comunhão santa feita de xixi e cocô. Os prisioneiros suspeitos de terem ocultado informações sobre os participantes de ações anticomunistas têm a cabeça enfiada em vasos cheios de urina. Frequentemente, os torturadores eram humilhados por suas vítimas, mudando a dinâmica da tortura. Os novos carrascos eram obrigados a cuspir em suas vítimas para que o próximo se vingue em torturas futuras, formando assim uma espiral de violência sem fim, onde o objetivo é destruir totalmente as crenças do indivíduo e transformá-lo no homem soviético perfeito, pronto para torturar o próximo prisioneiro sem hesitar. As estimativas para o número total de pessoas que passaram pelo experimento variam de pelo menos 750 a 5.000. O jornalista Laurențiu Dologa estima que quase 200 detentos morreram em Pteste, enquanto o historiador Mircea Stănescu contabiliza 22 mortes durante o período, apenas 16 delas com participação documentada no experimento. Após o expurgo da líder do Partido Comunista Romeno, Ana Pauker, a experiência foi interrompida porque o regime comunista romeno estava deixando de lado seus líderes stalinistas de linha dura. Os supervisores foram levados a julgamento, enquanto 20 dos prisioneiros participantes foram condenados à morte e as autoridades prisionais receberam penas leves. O jornalista Virgil Ierunca referiu-se ao experimento de reeducação como o maior e mais intensivo programa de tortura e lavagem cerebral do Bloco Leste. Em termos ainda mais críticos, feitas pelo sobrevivente do Gulag, Alexander Solzhenitsyn, que chamou de o mais terrível ato de barbárie do mundo contemporâneo. O ex-detido Gheorghe Boldurlățescu descreveu o experimento de Pteste como sendo único na história dos crimes contra a humanidade. E se você gostou desse vídeo, por favor não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima!